Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre os leões e os lobos marinhos. Vamos falar sobre mitos, lendas e simbologias associadas a esses animais e para isso a gente vai entender um pouco do comportamento deles e como que nós humanos observando esse comportamento construímos todas essas ideias ao longo da nossa existência nesse planeta. Eu resolvi unir esses dois animais porque eles são muito parecidos, como a gente vai ver aqui, e realmente nas mitologias que eu pesquisei, nas lendas, não tem muita diferença entre lobo e leão marinho. Eles meio que entendem que esse animal é um só. Meu nome é Cássia Barros, sou doutora em arqueologia, especialista em comportamento animal e em representações simbólicas, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. Vamos então falar sobre os lobos marinhos e os leões marinhos que habitam principalmente aqui, essas áreas que eu estou mostrando para vocês nesses mapas. Por elas a gente pode ver que o lobo marinho ele habita mais áreas do hemisfério sul do que o leão marinho. Como eu disse, eles são muito parecidos, né? Eles têm algumas diferenças morfológicas, por exemplo, os lobos marinhos, eles têm o focinho bem mais longo, né? Eles são de tamanho menor. O macho pode chegar até mais ou menos uns 2 metros de comprimento, por exemplo. E eles apresentam mais diferenças entre fêmeas e machos. Eles também, diferente dos leões marinhos, vão fazer viagens para procurar comida mais longas, geralmente. Já os leões marinhos, eles podem ser bem grandes. O leão marinho de Steller pode chegar a 3 metros de comprimento. O macho é um bicho bem grandão mesmo. Ele tem o focinho mais largo, mais curtinho. É bem mais pesado também, né? Tem as orelhinhas um pouquinho mais escondidas do que a do lobo marinho. Do lobo marinho parece um pouquinho mais. E só uma espécie de leão marinho vai visitar a gente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vê principalmente as espécies de lobos marinhos que vão aparecer por aqui, principalmente no sul e sudeste, e vão utilizar as áreas aqui no Brasil para descansar entre as suas viagens de grandes deslocamentos. Geralmente aqui no Brasil a gente não vai ver colônias de lobos e leões marinhos para reprodução, a gente vai ver mais para descanso mesmo. Os sentidos desses animais também são bastante desenvolvidos, a começar pela audição deles, que é muito boa, tanto embaixo da água quanto aqui em cima. Eles ouvem ultrassons, né, que a gente não consegue ouvir, mas apesar disso, eles não têm ecolocalização como os golfinhos e as baleias. Pelo menos nenhum estudo ainda testou que eles têm essa capacidade. De qualquer forma, eles, além de ouvirem muito bem, eles dependem dessa comunicação sonora para diversas coisas, tanto para se comunicar quando eles estão ali planejando uma caça juntos, quando eles estão fora da água. Mães reconhecem filhotes pelo tipo de vocalização que eles fazem, pelo som que cada um tem. Tem diversas vocalizações, tem latido, tem gritinho, tem grosnado, enfim. Eles são animais que conversam muito entre si, estão sempre falando, não é um animal quieto. Então, a primeira característica simbólica que a gente vai ressaltar aqui é que é um animal que está sempre mostrando onde ele está, com quem que ele está, querendo saber de todo mundo. É um animal que vive em comunidade e gosta muito de uma fofoca, certo? Tá sempre ali se comunicando. E a comunicação para ele é muito importante, porque ele vai utilizar essa comunicação para se alimentar, para caçar, para não se perder dos colegas quando ele estiver fazendo movimentações muito grandes pelo mar. Como eu falei, para a mãe achar o filhotinho, né? E vice-versa. Então, a conversa, o diálogo, né? Que é algo que a gente pode já aqui extrapolar, né? Metaforicamente, é o que vai estar bastante presente nesses animais. Eles vão se impor muito também pela voz, né? Porque são animais que são muito potentes, né? São animais grandes. São animais que demonstram bastante dominância quando eles estão em grupo, eles brigam bastante por dominância. São animais que vão ter essa força, esse poder bem exacerbado.
e vão mostrar isso muito pela vocalização, tanto, claro, por brigas, né, por posicionamentos corporais, mas a vocalização nesse sentido é muito importante. Então, se a gente for pensar de uma forma metafórica, são pessoas que sabem se impor pela fala, são pessoas que sabem o que falam, são pessoas que não estão caladas diante do que elas querem. Essa é a metáfora, né, a ideia simbólica que a gente pode tirar. Por exemplo, observando o comportamento desses animais. Claro que eles não vão sentir olfato embaixo d'água, porque não dá, né? Embaixo d'água eles sentem, né? Vamos dizer assim, cheiro, entre aspas, pelo... É um pouco diferente, é mais pelo gosto, né? É mais pelo paladar que isso acontece com os animais mamíferos aquáticos, né? Quando eles estão embaixo d'água. Mas quando eles estão aqui na Terra, eles têm um olfato muito bom. Isso também é utilizado para se reconhecer ali no grupo, né? Reconhecer um ou outro, mãe e filhote, etc. E também eles vão ter uma característica muito importante que faz deles animais muito sensíveis, principalmente embaixo d'água, que são longas vibriças com terminações nervosas, ou seja, os bigodinhos, né? Que nem os bigodinhos do gato, a gente chama de vibriça. Um leão marinho pode ter, por exemplo, vibriças de até 30 centímetros, elas são bem grandes. Elas são ultra sensíveis. E para que eles usam? Por exemplo, eles têm uma visão muito boa, a visão deles não é ruim, tanto em cima quanto embaixo da água. Eles conseguem... fazer com que a pupila deles dilate bastante para conseguir ver embaixo da água. Eles têm aquela membrana que se chama tapetum lucidum, que muitos animais têm, por exemplo, seu gato, seu cachorro, quando você tira fotografia e o olho dele acende quando você tira fotografia com flash, é isso. E isso serve justamente para a luz bater ali e refletir e dar para eles uma visão noturna melhor. Só que às vezes, embaixo da água, no mar, né? O mar está muito remexido, levanta muito detrito ali, levanta muita coisa e fica muito difícil da gente enxergar. Ele tem uma visão muito melhor que a nossa, mas quem já mergulhou depois da chuva, por exemplo, que o mar está mais agitado e levanta um monte de coisa ali tal do solo, não dá para ver muita coisa no mergulho, né? Eles também, apesar de ter visão melhor. Então, eles usam essas vibriças super sensíveis para sentir por onde está passando a presa. Então, por exemplo, se passa um peixe perto dele, a vibriça sente a velocidade do peixe, para onde ele está indo, a velocidade da corrente, a velocidade das ondas, enfim. Eles conseguem chegar na presa, mesmo em condições que eles não estão enxergando quase nada, por causa dessa super sensibilidade que eles têm na vibriça. Então, eles têm uma percepção desse ambiente aquático muito importante, que vai muito além da visão. A visão, para nós humanos, é o nosso principal sentido. A gente depende muito da visão e a gente põe ênfase cultural, geralmente, muito maior na visão do que em outros sentidos, como, por exemplo, o tato ou o paladar. São sentidos que hoje, nas sociedades que a gente tem no planeta, de modo geral, claro que tem exceções, existem outras sociedades nesse planeta, né, com outros hábitos. Nós vamos falar aqui do nosso mundo ocidental, né, por exemplo, que a gente dá muito mais ênfase à visão, à audição, o tato, o paladar, né, e até mesmo o odor, a gente dá valor, mas nem tanto. Tanto que as nossas propagandas são sempre de apelo visual, né? A gente tem coisas hoje como marketing olfativo, mas são coisas novas, a gente está ainda muito ligado no visual. Então, quando a gente mergulha nas águas, a gente está entrando em um mundo, quando a gente mergulha no mar, né, que é o âmbito desses animais especificamente, a gente geralmente está entrando em um mundo que a gente não enxerga muito bem, a não ser que seja aquele mar lindo, né, do Caribe todo, clarinho, que geralmente não é o mar que esses animais vão estar mergulhando. Esses animais mergulham geralmente em águas bem perigosas, bem agitadas e bem escuras, porque se é agitado, é escuro, né? Por quê? Porque eles habitam principalmente áreas aqui perto do Polo Sul, áreas do
sul do Brasil, do sul da Argentina, enfim, do Chile, que a gente sabe que são áreas que normalmente o mar é bem bravo, né? Inclusive, eles vão estar nessas áreas, quando eles estão fora no mar, em áreas rochosas, que é para pular direto nessas ondas bem bravo, o mar bem bravo, né? Pode estar bem bravo o mar. Então, a gente não está falando do mar clarinho. E por que eu estou falando isso? Porque, simbolicamente, no nosso inconsciente coletivo, geralmente as águas representam nossas emoções. E, geralmente, o mar representa não só as nossas emoções, mas também o nosso inconsciente. Um mergulho neste inconsciente, que é um local dentro de nós, dentro da nossa psique, que é um local que a gente não sabe direito o que ele vai fazer com a gente. Ele é imprevisível, é dele que saem os nossos gatilhos, né? Porque quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente age de um jeito que a gente nem entendeu o porquê, vem dele, vem de algum trauma que tá nesse inconsciente que a gente não sabe. Enfim, dentro do nosso inconsciente não estão só nossos traumas e memórias que a gente suprimiu porque eram memórias muito difíceis. Estão também todas as nossas potencialidades. Então, é um âmbito muito rico, mas é um âmbito muito perigoso para nós, porque a gente não sabe como ele age. Ele não é racional como o nosso inconsciente, como o nosso consciente. A gente tem que lidar com ele, é essencial que a gente entenda ou tente entender o que ocorre lá dentro para tornar a luz, para trazer para o consciente, para que a gente, né, entenda o nosso próprio ser de uma forma melhor, mas a verdade é que é difícil, é perigoso, é complicado navegar pelo inconsciente. E as águas do mar vão mostrar justamente isso. E esse animal, ele vai então entrar nessas águas turbulentas e vai sentir esse ambiente muito bem, mesmo não enxergando, que é o nosso caso simbólico aqui, da gente não enxergar o nosso inconsciente claramente. Ele vai ter essas vibrícias e ele vai sentir esse ambiente, ele vai navegar por esse ambiente. Esses animais, eles não vão fazer mergulhos super profundos, como, por exemplo, uma baleia, tá? Eles vão mergulhar em até 100 metros, mais ou menos. Existem estudos que falam que até 300 metros leão marinho pode ir, mas geralmente não passa de 100 metros. O que para o animal marinho não é tanto. Para nós, claro, é bastante, mas para eles não. Então, se a gente for pensar no mar como metáfora, a gente não está falando daquele super mergulho no inconsciente, nas coisas mais profundas, nas coisas mais difíceis. A gente está falando dessa primeira entrada, de ultrapassar essa barreira da turbulência do mar e começar a adentrar esse inconsciente, começar esse entendimento, que já é bastante difícil, né? Então, a gente está falando aqui de um animal que tem essa capacidade simbólica. É importante dizer que ele vai estar grande parte da sua vida no mar. Ele vai estar no mar para se alimentar, ele vai estar nadando de um lado para o outro, né, o tempo todo buscando esse alimento. Mas ele é um animal que também vai vir para a terra, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente está falando de um animal que vai estar ligado ao elemento terra e ao elemento água, majoritariamente, claro, ao elemento água. Esses animais vão utilizar o elemento terra para descansar, para se reproduzir e para a troca de pelo, que geralmente é anual. Então, quando, por exemplo, o lobo ou leão marinho precisa fazer essa troca de pelagem, ele vai buscar a solidez da terra, essa área que é menos propensa a ter mudanças, né, que é como, por exemplo, elemento água, né, uma área mais sólida. Eu tô falando agora em termos simbólicos, né, obviamente não só em termos físicos, porque ele vai passar por uma mudança importante. Então, ele precisa buscar esse equilíbrio, né, simbolicamente falando. Enquanto ele estiver fazendo a troca de pelagem, geralmente ele não vai entrar na água, tá? Algumas espécies ficam bastante tempo, então em jejum, porque o alimento dele está na água, ele não caça na terra, ele tira o alimento das águas. Então, essa é uma metáfora muito importante,
Porque quando a gente pensa em jejum aqui na nossa vida humana, a gente pensa geralmente em algo espiritual, né? Fazer um jejum para entrar em contato com uma energia mais sutil, ou fazer um jejum por causa de algum elemento da minha religião, de repente, que é o que é importante e tal. Sempre tem essa ideia de que fazer jejum torna o nosso corpo físico mais leve, e assim a gente conseguiria, então, ter maior acesso aos nossos corpos astrais, nossos corpos mentais, nossos corpos sutis, porque a gente estaria menos denso, né? E se a gente for ver, então, esse animal, ele vai ter esse tempo para ele, um tempo que ele precisa da solidez da terra, um tempo que a gente pode metaforicamente, simbolicamente associar com essa questão dessa busca de estar um pouquinho mais ligado ao elemento ar ali, ao elemento espiritual, ao elemento mais mental, ao elemento mais sutil. Ele tem esse momento na vida dele. E ele vai habitar principalmente não só a terra, mas áreas bastante rochosas. Então ele vai estar bastante ligado a uma terra bem firme, né? Não tem nada mais firme do que as rochas aqui na terra, né? Veja, por exemplo, o diamante. Então, que é algo que vem da terra e é a matéria mais dura que a gente tem aqui, né? Então, ele vai procurar, em um momento que ele vai atingir algo mais sutil, que ele vai se sutilizar, claro, sempre metáfora, né, gente? Algo bastante firme para estar, ou seja, uma ligação entre a terra e o céu, certo? Nós somos seres que estamos aqui nesse planeta, nós somos materiais, nós estamos encarnados, a gente não pode sair voando por aí sem ter essa ligação com o material. E esse animal também vai simbolizar isso pra gente. É um animal que é utilizado em viagens xamânicas, como a gente vai ver quando a gente falar dos mitos e lendas daqui a pouquinho. Então, isso é um fator importante. De qualquer modo, é na água que ele vai se alimentar. Ele vai se alimentar em um âmbito bastante emocional, em um âmbito escuro, em um âmbito que ele vai andar muito do que bem, mas um âmbito que eu já falei para vocês é complicado pra gente, mas ele vai tirar o alimento dele de lá. Ele vai simbolicamente estar num âmbito que a gente precisaria entrar nesses estados meditativos para buscar coisas importantes que estão dentro de nós também, coisas que vão nos alimentar espiritualmente. Além deles terem essas vibristas maravilhosas que ajudam eles a sentir todo esse ambiente marinho, eles também são nadadores muito graciosos. Vocês já devem ter visto vídeos de lobos e leões marinhos nadando, eles fazem um balé lá embaixo, é uma coisa muito bonita de se ver, inclusive em inglês os leões marinhos são às vezes chamados de anjos do mar, por causa dessa graça com que eles se movimentam, né? O corpo deles é todo adaptado para nadar de uma forma bem bonita. Eles gostam de surfar, inclusive às vezes a gente vê, né? Então eles brincam bastante no mar. É um ambiente que para eles é muito confortável. E além dessa questão deles terem essa capacidade, então, de navegar por um elemento que simbolicamente para a gente é muito difícil, com graça, com muita sensibilidade, não vai muito profundo, né? Eles vão mostrar pra gente aquele primeiro choque do que tá no nosso inconsciente e vão mostrar pra gente como navegar por ali, mas às vezes eles vão até 300 metros, como eu falei pra vocês, né? E 100 metros já é um mergulho profundo, mesmo para um humano, né? Quando a gente faz um mergulho assim, recreativo, é comum que se vá, por exemplo, mais ou menos até 40 metros, né? Os seres humanos vão mais que isso, mas para nós é bastante coisa, é um mergulho profundo. E claro que vocês devem saber que quanto mais a gente mergulha, maior a pressão, e isso é um problema quando vai voltar, tem toda uma técnica. Então, isso não deixa de ser um problema para os mamíferos marinhos também, eles têm que lidar com essa pressão. Quanto mais a gente vai profundamente no nosso inconsciente, também maior a pressão, né? Também maior o perigo do que a gente vai encontrar ali. Será que vai ser um trauma muito grande que eu vou encontrar, que eu vou ter que lidar? O que eu vou descobrir sobre mim?
Então, como que eles lidam com isso? Eles têm, claro, um metabolismo todo preparado para isso, e eles vão reduzir bastante o oxigênio nesse mergulho. Ou seja, eles vão reduzir bastante um elemento que é bem sutil para nós e vão se tornar mais densos. É o contrário do que eles estão fazendo quando eles estão na muda, né? Porque eles estão, simbolicamente falando, gente, assim, simbolicamente falando, tá? Eles estariam ligados, né, mais ao ar, essa coisa do jejum, essa coisa de se tornar mais leve, e aqui eles vão ter menos ar, eles vão se tornar mais densos, eles vão lidar com a densidade, então, metaforicamente dizendo, do que tá ali no nosso inconsciente, vão reduzir esse ar para poder se tornar mais material ali. E mais para profundeza. E para isso eles também, então não vou explicar aqui porque não vem ao caso todo o mecanismo biológico que acontece nessa regulação do oxigênio, mas coisas acontecem, como por exemplo a digestão está mais diminuída, né? Porque claro, a digestão envolve diversas mudanças metabólicas que envolvem queima de oxigênio. Então, a digestão vai estar diminuída e também os batimentos cardíacos vão ficar mais lentos, justamente para economizar o oxigênio. E aí a gente tem duas coisas. O coração está ligado às nossas emoções, né? Então, para fazer mergulhos cada vez mais profundos, a gente tem que dar uma segurada nas nossas emoções, né? Porque a gente vai lidar, às vezes, com problemas difíceis. Então, se eu ficar desesperado, não vou conseguir esse acesso, né, ao meu inconsciente. E outra, vou diminuir a minha racionalidade, porque a digestão, como eu já falei em vários vídeos aqui, simbolicamente, o ato de você digerir alguma coisa, a gente liga muito pro ato da gente estar pensando, da gente estar raciocinando, né, digerindo uma ideia. Então, se a gente também for muito racional, a gente não vai conseguir esse acesso ao inconsciente. Porque o inconsciente não é nada racional. Então, a gente precisa ali de um equilíbrio. A gente precisa estar equilibrado emocionalmente e racionalmente para fazer esses mergulhos profundos. Bem, os lobos e leões marinhos, como eu disse, se alimentam no mar. Então, eles vão se alimentar de peixes, de crustáceos, de polvos, lulas, até de aves aquáticas, incluindo pinguins. São caçadores muito bons. Podem caçar sozinhos, mas geralmente a gente vê eles cooperando para caçarem juntos, como eu disse. São animais que vivem em bando, né? Não são animais solitários. E durante essa caçada em grupo, eles vão se comunicar bastante uns com os outros, vão chamar, vão dar sinais, vão criar toda uma estratégia para cercar, por exemplo, os peixes de uma maneira que maximize a alimentação do grupo todo ali e torne mais fácil pegar essas presas, né? Então eles vão ter lá toda uma comunicação muito importante entre si para isso, como muitas espécies, por exemplo, como os lobos, por exemplo, como os leões, muitas espécies que caçam juntas, que são espécies muito inteligentes. Você ter uma comunicação social com outros do seu grupo para fazer com que se crie estratégias para caçar, nesse caso, já demonstra que é um animal que tem uma cognição bastante importante. De fato, eles são muito inteligentes. São mamíferos que são altamente treináveis, por isso a gente vê shows, né, com leões e lobos marinhos por aí, porque realmente eles são muito inteligentes, eles conseguem fazer raciocínios muito interessantes e são muito rápidos. A necessidade de caçar em um ambiente como o mar, ela torna o desenvolvimento de um cérebro mais ágil, mais propício, porque pensa só, se você está caçando na terra, a sua presa, ou ela vai para frente, ou ela vai para trás, ou ela vai para os lados. Se você está caçando na água, ela vai para qualquer direção, incluindo em cima ou embaixo. Isso faz com que esses animais vão ter sucesso nessa caça, eles têm que ter uma percepção muito boa do ambiente, eles têm que ser muito rápidos, ter reflexos muito rápidos,
ter uma inteligência motora muito boa, porque eles vão ter que se virar em várias posições para pegar essa presa. Além de tudo, eles estão se comunicando com os outros, então eles são animais bem inteligentes mesmo. E saindo agora um pouco do âmbito aquático e indo para o âmbito terrestre novamente, porque esse animal, ele transita entre âmbitos, e isso é uma característica muito importante para os xamãs, a capacidade de transitar entre âmbitos diferentes, principalmente entre um âmbito tão duro quanto as rochas, né, porque não é só terra, é rocha que eles gostam de ficar, e um âmbito tão maleável, mas muito difícil, como esses mares bravos, né, então não é assim qualquer transição não, o bicho sabe muito bem o que está fazendo. E na Terra, como eu disse para vocês, eles vão reproduzir. Então, eles vão criar grandes colônias de reprodução em alguns lugares, com muitos indivíduos, milhares de indivíduos, em certas épocas do ano, né? Aí depende da espécie um pouquinho para outra. E, às vezes, nesses lugares não tem só uma espécie, tá? Tem várias espécies, inclusive espécies de outros animais que eles se dão bem também. Tem, às vezes está junto com leão marinho, às vezes está junto com outras coisas também. E eles estão lá, não tem problema. Inclusive dormem juntos, às vezes, na mesma rocha você vê vários animais. E nesse momento da reprodução, esses animais, eles têm um sistema de harém, né? Eles são polígamos, então a gente vai ver um macho dominante que vai cuidar de um grupo de fêmeas ali e vai, então, reproduzir com essas fêmeas. Esse momento é um momento muito tenso para esses animais. Eles não são animais tranquilos, eles não são animais da paz. Apesar de eles serem chamados na água de anjos marinhos, né? A gente vê essa graciosidade na água quando sobe na terra. Essa graciosidade vai pro saco. Eles são bem agressivos. É um bicho que se a gente for levar pro lado simbólico, é aquele bicho forte, aquele bicho bravo, aquele bicho que vai trazer essa força pra gente, a força de lutar, a força de ir pra frente, a força de pegar o que é seu. Esse é o bicho. Porque eles vão brigar bastante, os machos vão brigar bastante, as fêmeas vão brigar, o macho vai ser agressivo para reunir essas fêmeas, enfim, é uma briga lá em cima, não é fácil não. Muitos desses machos não vão conseguir copular, não vão conseguir ter descendência, e o macho que conseguiu em uma temporada não significa que ele vai conseguir na outra, é uma luta, é uma coisa bem bélica ali. Então vai ter essa força, vai ter esse ímpeto, vai ter esse fogo. Aí entra o elemento fogo nesse bicho, né? Um elemento que tem ali uma agressividade. E é claro que para nós humanos a gente vai usar essa agressividade de uma forma bem dirigida, né? Porque a agressividade pode ser um problema na nossa vida, um problema bem grande, né? Não é algo desejável que a gente seja agressivo com o outro ser humano, claro que não. Mas a gente vai ser agressivo com o nosso objetivo, desde que a gente não prejudique ninguém. Uma agressividade, a gente vai canalizar essa agressividade para algo bom, para a gente ter força de vontade. É melhor dizer assim, né? Que essa agressividade vai virar uma força de vontade. Esse fogo vai virar essa força de vontade. Para isso, então, esse simbolismo é muito bom, o simbolismo desse animal, né? Claro que a gente não vai ser violento, claro que a gente não vai ser agressivo, porque isso não é legal. Mas essa força, se bem canalizada, se transformada para a gente atingir o objetivo sem prejudicar ninguém, é ótima, né? Então, esses animais, eles vão ficar lá. Vai ter, então, essa época de reprodução. Depois, quando nascerem os filhotinhos, geralmente é um filhotinho só que nasce. Por quê? Porque é complicado cuidar desse filhotinho. Ele já vai nascer, já indo pra guerra, porque o pobrezinho vai amamentar, a mãe vai amamentar ele, mas a mãe fica com fome, ela não consegue ficar tanto tempo amamentando, ela precisa comer. Então, ela vai voltar pro mar para se alimentar. E às vezes ela fica uma semana fora, porque ela precisa repor essas calorias para continuar viva, para voltar e para amamentar o filhote. Então é bastante caloria que ela precisa ter, né? Então os filhotinhos, eles ficam lá sem a mãe às vezes uma semana. Mas a colônia é bem grande, não é todo mundo que vai de uma vez, não é todas as fêmeas que vão de uma vez. Então ele fica lá com os
os coleguinhas, ele fica lá com as outras fêmeas, ele fica lá com alguns machos, bem que os machos não ajudam em nada a cuidar dos bebês. Isso é aquele macho que vai ter filho, só brigou com todo mundo e depois vai se alimentar no mar, quer nem saber. É a mãe que cuida mesmo. Então, é também, assim, um símbolo daquela mãe, da maternidade, da coisa muito forte, da mãe que, infelizmente, vai deixar o seu bebê para se alimentar, mas ela vai cuidar de si primeiro, porque como que ela vai dar de comer pro filho dela se ela não tiver o que dar? Então, ela também vai ter essa coisa simbólica da maternidade, que vai dizer, olha, primeiro você cuida de você, depois do seu bebê, porque senão você não vai ter nem leite pro seu bebê. Então, para cuidar bem do outro, você tem que primeiro cuidar bem de si, mesmo que esse outro seja seu filho, que é a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante da sua vida é você, né? Esse bicho, ele vai mostrar isso pra gente. Essa força da maternidade, essa força do feminino, mas principalmente não esquecer de si, que é algo que a gente vê muitas vezes acontecer com mães humanas, né? Então, o bebezinho, ele vai nascer e vai estar lá, não vai estar sozinho, mas não vai estar também protegidíssimo, né? Então, desde pequeno, ele já, aprende a se defender. O bicho é forte mesmo, o bicho é da guerra. E antes de falar sobre as lendas e mitos, vou falar sobre alguns produtos que eu tenho aqui para ajudar o canal, como, por exemplo, esse caderno super legal de capa dura, com essa ilustração feita por mim, que você vai achar no site da Collab 55, você vai achar esse caderno, e outros, e camisetas, e almofadas com as minhas artes. Vou apresentar também o site da Aroma Espiritual, que você pode dar uma olhadinha nos nossos outros serviços, e também em posters de qualidade um pouquinho melhor. Temos também os cursos desse canal, por exemplo, os cursos de enfleiragem caseira para aprender a fazer os seus próprios perfumes, porque aqui a perfumaria botânica e a aromaterapia é um outro assunto que eu falo aqui nesse canal também. Falo também sobre a simbologia das plantas, né? E nesse caso do uso das plantas também. E outro curso que é o curso Óleos Vegetais para a Pele, que vai então falar destas plantas que podem ser transformadas em óleos vegetais e como que a gente usa isso na cosmética, né? Numa cosmética mais natural. Também você pode me ajudar ficando membro do canal. Ficando membro do canal, você vai ter acesso a trechos exclusivos dos vídeos e a meditações e também a outras coisas que vão surgindo, né? Outras novidades que vão surgindo, que podem aparecer primeiro para os membros. E vou pedir para que vocês, por favor, curtam, compartilhem, comentem, enviem para pessoas este vídeo e outros vídeos do canal, porque isso ajuda bastante a ter engajamento e ajuda esse trabalho a continuar. E vamos então falar sobre os mitos e como eu falei para vocês, pelo mapa que eu mostrei para vocês lá no começo, eu vou falar principalmente então de povos aqui das Américas. Vamos começar pela América do Norte. Vamos começar por povos que habitam regiões bem lá em cima da América do Norte, como, por exemplo, os Haida, os Tlingit e os Inuit. Os Inuit são aqueles povos que antigamente a gente chamava de esquimós, mas esse não é um termo que eles gostam de ser denominados, é um termo pejorativo para eles. Então, hoje a gente chama esses povos de Inuits, e os Inuits têm bastante contato com esses animais. Esses animais foram muito importantes para eles, porque lá, na região polar, esses animais marinhos, eles compõem uma grande parte da subsistência desses povos, né? Então, eles usam a pele desses animais, a gordura desses animais, enfim, realmente isso está muito próximo de tudo que eles consideram algo do sustento deles mesmo, né? E esses animais, que são animais que pescam muito bem, e eles, claro, observam isso, né? Pescam em grupo e tudo mais, são animais que, para eles, geralmente estão ligados à abundância e à fertilidade. Porque eles também precisam pescar, certo? Eles também precisam dessa força desse animal, ou de animais como esses. Quando eles entram num barquinho, naquele gelo, naquele frio, e precisam pescar. Então, eles vão buscar essa simbologia, eles vão buscar se apropriar disso também. Existe uma entidade inuit, uma divindade, na realidade, que é a Sedna, a deusa Sedna. Ela fala muito de dor,
Ela fala muito da dor do feminino, da superação dessa dor, do poder que andar no nosso inconsciente, trabalhar os nossos traumas, pode nos trazer, né? Então, tem tudo a ver com o lobo e o leão marinho, apesar dela não ser relacionada somente a esses animais, como a gente vai ver. Mas, enfim, existem muitas versões do mito de Sedna, como é comum com as mitologias pelo mundo, porque mitologia é uma coisa que é contada e recontada através do tempo, então há versões, né, nisso, e tudo bem, estão todas certas. Mas eu vou contar uma que eu encontrei que foi relatada pelos próprios Inuits no século XIX para um antropólogo muito famoso, que é o Franz Boas. Então, eles contaram a seguinte lenda para o Franz Boas, que havia um pai e uma filha, a mãe tinha morrido, que viviam numa ilha sozinhos. Essa filha era Sedna. Ela cresceu, se tornou uma mulher muito bonita e vinha muitos pretendentes para casar com ela e ela não queria casar com nenhum. Até que um dia, quando o gelo começou a se desfazer, com a chegada da primavera, chegou um pássaro que era parecido com uma gaivota, assim, e falou para Sedna: olha, eu tô apaixonado por você. Se você vier comigo, se casar comigo, eu vou te dar de tudo. Eu vivo numa ilha que tem tudo. Você vai ser muito rica, você vai ter comida, você vai ter uma casa muito maravilhosa, vai ter tudo de bom. Aí ela se encantou por esse pássaro, né? Que é tipo uma gaivota, um pássaro marinho que tem lá, uma espécie de pássaro marinho que tem lá. E foi com ele. Só que quando ela chegou na ilha, não era nada disso. Né? Era uma cabaninha super simples, mal tinha peixe para comer, era uma desgraça. E ela não tinha mais como sair de lá. E aí ela ficou um ano lá, com esse marido pássaro. Até que um dia o pai dela resolveu visitar ela, depois de um ano. Quando o pai dela chegou lá, ele realmente viu que a filha estava sofrendo, a filha pediu para ser tirada de lá. Então o pai pegou, matou esse pássaro, que era marido dela, e pôs ela no barco, e eles fugiram. Só que todos os outros pássaros da ilha, eles viram o que tinha acontecido, foram atrás dos dois para se vingar. E era um monte de pássaro em cima do barquinho. Então, eles conseguiram fazer com quase que o barco virasse e conseguiram derrubar a Sedna. E a Sedna se agarrou no barco. O pai dela, que era uma pessoa bem ruim, para se salvar, cortou os dedos da Sedna. Porque pensou, eles querem ela. Então, tipo, dane-se ela, vou jogar ela no mar. Cortou os dedos para ela sair do barco, porque assim ele ficou de boa no barco e ela, claro, afundou. Os dedos cortados dela se tornaram os animais marinhos. Então se tornaram as baleias, as focas, os lobos e os leões marinhos. Quando ficou tudo bem, lá em cima, no mar, ele falou: filha, pode voltar. E ela falou: não vou voltar. Né? Você é um desgraçado, né? Eu vou ficar aqui embaixo, não vou voltar. E aí ele voltou sozinho, ela ficou no mar, né? Nesse momento ela já tinha se tornado uma deusa marinha, tinha dado vida a todos os animais marinhos, né? Percebeu o seu poder e se vingou do pai, porque ela mandou, com a magia dela, que cães que eles tinham atacassem esse pai e também cortassem os dedos dele. O pai ficou... Ele realmente não era uma boa pessoa, ele resolveu, não se arrependeu e amaldiçoou ainda mais a filha. Nisso, a terra se abriu, que a terra não quis essa injustiça e engoliu esse pai. Então, tanto esse pai quanto a deusa Sedna se tornaram habitantes do inframundo. E a deusa Sedna é a deusa que controla esse inframundo. Então, para os Inuits, quando eles morrem, eles vão primeiro para esse inframundo, resolver umas questões ali, depois eles seguem a viagem da alma deles. É como se fosse para os católicos o purgatório ou como se fosse para os espíritas o umbral. Né? Que não é um lugar que você vai ficar muito tempo, é um lugar que você vai depois seguir sua vida espiritual. E então essa deusa
como eu disse para vocês, ela lida com essas questões do inframundo, questões do fundo do mar, ela dá vida a tudo. Como no nosso inconsciente tem muita coisa boa também, tem coisas incríveis, mas ela lida com esses âmbitos muito perigosos, e ela tem a ver, então, com esses animais que mergulham bastante profundo, como, por exemplo, as baleias, e também animais que mergulham não tão profundo, mas que para nós são profundezas, ainda mais para, imagina, morando no Ártico, você não vai fazer mergulho de 100 metros no Ártico no peito, né, pelo amor de Deus. Então, para eles são águas profundas, né? Então, os lobos e os leões marinhos aí a gente pode incluir também. Falando agora sobre os Haida, que é um povo que habita o Canadá, eles têm também diversas lendas sobre lobos e leões marinhos. Em uma delas conta que um herói chamado Gótica foi abandonado por seus irmãos postiços, né? E foi jogado ao mar. Quando ele entrou no mar, ele se escondeu no estômago de um leão marinho. E se escondendo dentro desse estômago desse leão marinho, ele adquiriu poderes mágicos. Adquiriu os poderes desse leão marinho, que é uma criatura mágica. E ele criou as baleias, criou as orcas. E aí as orcas acabam comendo todos os peixes que iam alimentar esses irmãos postiços que fizeram mal a ele, etc. Mas, depois dele ter se vingado dos irmãos e ter feito todo um remanejamento dos peixes ali para cuidar da família dele, etc., ele não pôde mais voltar para a terra. Porque ele se mesclou ao leão marinho. Então, ele não pôde mais viver nas aldeias humanas. Ele se tornou um leão marinho mágico. E aí se diz que a partir desse dia, os corações de todos os leões marinhos seriam corações humanos. E essa história, ela é importante do ponto de vista xamânico, porque o xamanismo, que é uma expressão humana que está presente em diversas sociedades do mundo, não só aqui nas Américas, mas que aqui nas Américas é bem visível, né, bem enfática, a figura do xamã, a figura do pajé, ela costuma fazer rituais que envolvem se unir, vamos dizer assim, com a energia ou com o espírito de um animal para ver o mundo como um animal vê esse mundo e para trazer essas energias desse animal para ele, para alguma coisa, algum fim, um autoconhecimento, curar uma doença, ajudar alguém. Mudar de perspectiva, se tornar o animal, enxergar o mundo como animal, o conceito animal de poder vem do xamanismo, que é uma coisa que a gente está falando aqui nesse canal. Então, se tornar um animal, e um animal se tornar humano, porque para muitas dessas sociedades isso também era possível, é algo bastante comum. E a gente vê também entre os Haida que eles muitas vezes usavam vestes, usavam roupas, com a imagem do lobo e do leão marinho, justamente para trazer essas qualidades para eles. Como, por exemplo, esse toucado que a gente está vendo aí, da sociedade Haida, que tem essas vibriças do leão marinho, né, esses bigodes do leão marinho que são bem grandes, como eu falei para vocês, nesse toucado, trazendo, então, essas qualidades desse animal. Provavelmente esse toucado aí era utilizado em cerimônias rituais, né? E a gente vai ver essa questão de pessoas usando chapéus ou toucados com vibriças de leão marinho, aparecendo não só entre os Haida, mas entre diversas culturas, sociedades dessa área ali do Canadá. Por exemplo, entre o Nagan, o leão marinho era considerado uma fonte muito importante de caça, de poder de caça, né? Então, quem utilizasse esse chapéu com essas vibriças grandes, significaria que ele é um caçador, porque ele está adquirindo esses poderes de caça do leão, do lobo marinho. Lembra que eu falei para vocês que eles são muito bons caçadores, são muito flexíveis, são muito rápidos, sabem onde está a presa, se viram para qualquer lugar para pegar a presa, conversam com todo mundo ali para fazer uma caça. Então, são pessoas que vão entrar em barquinhos bem pequenos,
todos paramentados, porque é muito frio, muitas vezes eles usam casacos de pele de foca, etc. E usam esses toucados para ter a força desses animais e para trazer isso para eles quando eles estão pescando, caçando no mar. E também a localização destes bigodes de leão marinho no chapéu, cada localização significava uma coisa. Se era direita, é porque o caçador era bom em uma coisa. Se era esquerda, é porque ele era bom em outra. Se era no meio, enfim, por aí vai. Então, era muito importante essa colocação desses bigodes de leão marinho e realmente muito significativa. Era um símbolo bem visto e entendido por essa sociedade. Não só o leão marinho vai estar ligado aos caçadores, aqueles que vão para o mar, mas também a clãs inteiros, né, nos Haida, nos Tlingit, que são outro povo ali também dessa região do Canadá. Tem o clã do leão marinho, o clã do lobo marinho, que é o que significa que aquela família inteira, aquele clã inteiro vai ter de alguma forma aquele poder daquele animal, ele vai aparecer em totens. Essas são aquelas sociedades que constroem aqueles totens clássicos, né, que a gente vê bem bonitos. E entre os Tlingit, foram também coletados pelos antropólogos algumas histórias sobre essa questão da caça, né? Essa questão dessa alma do caçador e como isso é importante para eles e como isso está ligado a questões xamânicas, a questão de você ter o poder desses animais. Então, por exemplo, conta-se que dentre os Tlingit, quando o menino fazia 7 anos de idade, ele ia treinar com o seu tio. Então, ele deixava seu pai e sua mãe, em casa do seu pai e sua mãe, ia viver um tempo com o seu tio para ser treinado, para ser um guerreiro, para ser um caçador. E esse treinamento incluía que esse menino, essa criança, entrasse nas águas gélidas ali do Ártico e tentasse aguentar o máximo de tempo que ela conseguisse naquela água. Então, não é só uma questão de adquirir uma resistência física ao frio, ao gelo, né, porque eles precisam disso para caçar, mas adquirir a força dos animais que estão naquela água. Como eu falei, o lobo e o leão marinho, por sua grande habilidade de pescar, ou seja, de adquirir riquezas, e também por serem eles mesmos uma fonte de alimento para esses povos, eles eram, imagens de lobos e leões marinhos eram muito frequentes, principalmente de leões marinhos, né, que aparecem mais nas regiões, em artefatos das cerimônias de Plotash. Essas cerimônias eram feitas por várias comunidades ali dessa região, do norte dos Estados Unidos e do norte do Canadá. E do Canadá também, né? Nos Estados Unidos é do Canadá. Enfim, os Haida, os Tlingit, entre outros. Essa cerimônia era uma cerimônia de abundância, de distribuição da abundância que uma pessoa tinha. Então, por exemplo, se o homenageado do Plotash, por exemplo, porque nasceu um filho, e ele ia ser homenageado no Plotash, ia ser feito um banquete muito rico, com carne de foca, carne de salmão, e o homenageado tinha que distribuir todos os seus bens para as pessoas. O homenageado distribuía os bens. E em outra festa, outra pessoa ia ser homenageada e ia distribuir esses bens. Ou seja, esses bens iam ficar circulando entre as pessoas. Uma vez era a sua vez de dar, outra vez era a sua vez de receber. Isso é um retrato da consciência que esses grupos tinham da instabilidade da vida. De que tudo está em movimento. Uma hora isso é seu, uma hora isso é do outro. Uma hora isso é do outro, que vai ser seu. E por aí vai. É claro que a gente está falando de uma filosofia muito rica, muito bonita, mas é claro que também na prática a gente sabe que a gente está falando de seres humanos, a gente sabe que não era sempre bonito assim, né? Devia ter ali grandes interesses nesse Plotash também. Mas enfim, em termos filosóficos a ideia era muito interessante, muito bonita. O lobo e o leão marinho, então, vão estar lá representando essa abundância, porque eles representam isso, né? O dia da caça, o dia do caçador. O leão marinho é um excelente caçador, mas ele é preso da orca, né? Que é a mãezona ali, super power ali, é a orca, né? Em cima dela ninguém tá. Nem um tubarão branco tá. Então, ele representa isso também. E essa prática do Plotash, ela foi depois, mais tarde, no século XX, no começo do século XX,
tornada proibida pelos Estados Unidos e pelo Canadá, porque os ocidentais, os governos ocidentais, que maltratavam muito, né, os indígenas, e todo mundo sabe, né, quase dizimaram todo mundo, achavam que isso era uma perda irracional de recursos. Aqui, na América do Sul, a gente vai ver, nas sociedades do Peru, uma grande importância dada ao leão e lobo marinho. Desde o início dessas sociedades, lá no pré-cerâmico, ou seja, sociedades que ainda nem fabricavam a cerâmica, coisa aqui, por exemplo, de 3.000 anos antes de Cristo, né, antes da Era Comum. Então, essas sociedades, elas já eram capazes de fazer grandes construções no Peru, a gente sabe disso, mas elas ainda não faziam cerâmica. E eram sociedades que estavam principalmente, porque a gente está falando aqui de lobo e leão marinho, então a gente está falando de sociedades que estão na costa peruana, certo? Né? Não tem como uma sociedade que está lá nos Andes falar de leão marinho ou que está na selva falar de leão marinho. Essa sociedade está na costa. A costa peruana é muito seca, muito, muito seca, é um deserto. Então essas sociedades, elas dependiam muito do mar. Assim como as sociedades que eu estava falando ali no Ártico, eram sociedades que eram totalmente voltadas para o mar, que tiravam todo o sustento dela ali do Pacífico. E era muito comum que lobos e leões marinhos viessem a estas praias rochosas, né? E para eles, para essas sociedades, esses animais eram um símbolo de força, de poder. Eu falei para vocês que eles são animais que são muito bélicos, são animais agressivos, são animais que lutam, que gritam, que urram, que se impõem, que são muito bons caçadores, então estão ligados à fertilidade, né? Então essas sociedades, elas deram muita importância tanto para lobos e leões marinhos, por exemplo, quanto para baleias, que eram animais que elas viam quando iam pescar e que de vez em quando encalhavam, e que eles viam, né, que a orca, né, quem que pode com a orca? Vocês já assistiram o vídeo da orca? Eu tenho o vídeo da orca aqui, assistam, porque a orca é, assim, a top das galáxias, enfim. Mas, elas, então, o que acontece nessas sociedades? A gente vai ver aqui em diversos contextos que vão mostrar, pelas análises arqueológicas, que são pessoas importantes. A gente vai ver colares de caninos, né, de dentes caninos de leão, de lobo marinho. A gente vai ver partes de baleia em vários artefatos. E esses povos ali da costa peruana, eles davam muito valor aos dentes caninos, não só dos lobos e leões marinhos, mas também de outros animais, de felinos, de raposas, etc. Você vê em muitas representações das divindades deles, eles com os caninos enormes, assim. E nesses caninos tá essa ideia do poder da predação, poder do predador, o poder sobre a vida e a morte. Então, eles enfatizavam muito isso. Mais para frente, se desenvolveu na costa norte peruana uma sociedade que se chama Sociedade Mochica ou Mochi, tá? Bem mais para frente, uma sociedade já que tem cerâmica, tem muita cerâmica, inclusive uma cerâmica riquíssima, e essa sociedade, em especial peruana, eles eram muito apaixonados pela natureza e pelos animais, e eles representavam nessa cerâmica tanto representações muito naturalistas desses animais, né? A gente consegue ver qual é a espécie direitinho, eles gostavam muito, era muito importante para eles, de plantas também, quanto representações de divindades. E nessas representações de divindades existem diversas divindades marinhas e que podem possuir partes de leões marinhos, porque como eu falei para vocês, eles davam muita ênfase aos dentes caninos. Esses dentes caninos, nessas representações, às vezes a gente não consegue saber se era de leão marinho, se era de um jaguar, se era de uma sussuarana, mas enfim, isso é possível, porque eles tinham entidades que tinham toda essa questão marinha, então pode ser. E tem muitas representações de lobos e leões marinhos. E tem representações que eles eram muito naturalistas, representações de leões marinhos, lobos marinhos, com uma pedra na boca. Essa representação indica um hábito real dessas espécies que engolem pedras propositalmente. Essas pedras são chamadas gastrólitos.
e os biólogos acreditam que esses animais engolem essas pedras para ajudar a fazer lastro, para eles poderem fazer mergulhos mais profundos, para ficar mais pesados, igual a gente, quando vai mergulhar, às vezes coloca peso para poder afundar. Eles engoliam as pedras. E acredita-se que essas pedras eram muito importantes para essas sociedades, porque eles fizeram questão de fazer várias representações desses animais com essa pedra na boca. Então, possivelmente, né, porque eles também caçavam esses animais, se alimentavam desses animais, então, possivelmente, eles entravam em contato com essas pedras e isso para eles tinha uma importância ali, né, talvez uma importância ritual. A gente sabe, né, o quanto essas sociedades são profundamente xamânicas. E agora vamos falar sobre o Brasil, e sobre o Brasil a gente tem uma lenda muito interessante lá da cidade de São Vicente. Essa lenda brasileira, ela é baseada em uma crença que os tupis tinham sobre o Ipupiara, que é para eles uma espécie de monstro marinho. E ela ficou muito famosa por causa de relatos de cronistas, principalmente o relato de um cronista que se chama Pero Magalhães Gândavo, que habitava ali no século XVI, que a gente sabe que ele habitava a Vila de São Vicente, em São Paulo, que a gente sabe que é uma das primeiras vilas, né, que foram criadas aqui. A primeira, inclusive, né, São Vicente foi a primeira vila criada aqui pelos portugueses no Brasil. E ele relatou que um dia estava andando uma escrava índia na praia e ela estava indo se encontrar com um amante e ela encontrou um monstro nessa praia que era o Ipupiara, e isso era um castigo, né, claro, porque ele quis dar uma de cristão lá para falar que a Índia que estava errada, tal, já aproveitou para dar uma lacrada na Índia, na crônica dele, mas enfim, descreveu o Ipupiara, assim como os tupis o descreviam, e essa descrição é muito próxima da descrição do lobo marinho. Tem coisas muito comuns, né? E a gente sabe que ali, a região sudeste, né, do Brasil, é uma região que de vez em quando recebe realmente lobos marinhos que estão fazendo ali aquelas paradas para descansar, né? Então, vindo, por exemplo, ali do sul, né, vindo ali da Argentina, eles param ali de vez em quando para descansar, estão fazendo suas caças, suas inclusões para caça no mar e tal. Os lobos marinhos, eles viajam bastante, né? Então, imagina você sendo ali um tupi no século XVI, andando na praia à noite, e vem, de repente, um grupinho ali de bicho que você não tá nem enxergando direito, tá escuro, gritando, urrando, bravo, correndo atrás de você, porque eles correm. Eles correm. Eles têm essas duas patinhas na frente, aí, ó, eles correm. E eles machucam humanos até hoje, eles são bravos, eles são bem territorialistas. E para chamar isso de monstro marinho, né, não demora nada. Então, até hoje, na cidade de São Vicente, a gente vê uma estátua que foi feita em homenagem à Ipupiara, por causa dessa lenda que ficou famosa e foi ligada à cidade. Essa estátua até pegou fogo uma época, mas depois foi recuperada. Bem, espero que vocês tenham gostado dos lobos e dos leões marinhos, né? Que aproveitem sua grande força, seu grande poder, sua grande fertilidade, inteligência, capacidade de organizar, né, grupos que eles têm, de se comunicar muito bem, de andar em âmbitos diferentes, de adentrar o inconsciente, de canalizar essa força agressiva que eles têm em uma força de vontade para que a gente atinja nossos objetivos, de um modo que a gente sempre respeite uns aos outros nesse planeta. Até semana que vem.